Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual, uma viagem fantástica aprendendo sobre a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos continuar falando sobre os lugares mais relevantes na Bíblia. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista para ter uma visão geral. Mas antes, deixa eu já te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se inscreva aqui, aperte o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Aperte o gostei, o like para nos ajudar a impulsionar esse vídeo. E por favor, espalhe a bênção, compartilhe o link com os seus amigos, ok? Bora viajar! Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas e significativas mencionadas na Bíblia, conhecida principalmente pelo relato da conquista sob a liderança de Josué, que é narrada lá em Josué capítulo 6. Após a travessia do Rio Jordão, os israelitas chegam a Jericó, uma cidade fortificada com grandes muralhas. E segundo os estudos arqueológicos, de fato dizem que era muito larga mesmo essas muralhas, Elas eram construídas com duas paredes e no meio das paredes tinha um espaço grande preenchido com terra e pedras. Tipo, coisa de louco, gente. Por isso diziam que até podia se passar carros, Naquela época, os carros com os bois, enfim, em cima delas, Deus instrui Josué a cercar a cidade, marchando por 7 dias com os homens de guerra e os sacerdotes. E no 7º dia, especificamente, eles deviam dar 7 voltas ao redor de Jericó. Ou seja, Deus estava fazendo com que eles colaborassem com um milagre pela obediência e pela fé na ação divina. Então, no 7º dia, após eles marcharem, os sacerdotes tocam as trombetas, o povo grita e as muralhas de Jericó vão ao chão, permitindo os israelitas a tomarem a cidade. E as únicas pessoas que não sofreram com a queda do muro, de fato, foram Raabe e a sua família. E isso porque, antes de marcharem contra Jericó, Josué tinha enviado 2 espias para observarem a cidade. E então Raabe, que era uma cortesã, uma prostituta, a gente não sabe direito, Ela escondeu os espias do rei que estava procurando eles, Então, depois ela fala com eles e ela diz, eu vou proteger vocês, eu sei que Deus está com vocês, mas eu quero te pedir que vocês guardem a mim e a minha família, que nós sejamos poupados, E então os espias asseguram o livramento dela e da sua casa, e eles orientam-na para que ela possa colocar um tecido vermelho na janela, que era um sinal então que traria salvação. Veja que coisa tremenda, Esse vermelho que representa o sangue de Jesus, que nos livra da morte, E é o mesmo vermelho que foi colocado, o sangue que foi colocado na porta, nos umbrais das portas dos israelitas, lá no Egito. Então muitos teólogos creem que essa Raabe de Jericó é a mesma mencionada no Novo Testamento, destacada na genealogia de Jesus. Em Mateus capítulo 1 você pode encontrar isso. Após a conquista, Josué pronuncia uma maldição sobre Jericó, afirmando que quem se atrevesse a reconstruir as suas fundações e os seus portões perderia os seus filhos. E de fato, essa maldição veio a se cumprir alguns séculos mais tarde, conforme registrado em 1 Reis 16, durante o reinado de Acabe, quando Riel de Betel reconstrói Jericó. E durante a construção dos fundamentos, ele perde um dos filhos. E durante a construção dos portões, outro filho dele morre. Em Juízes 3, conta que Eglon, um rei moabita, tinha subjugado Israel naquele tempo e ele tinha tomado Jericó. E então Eude se levanta como juiz, mata Eglon e faz com que Israel vença os moabitas e com a provável retomada de Jericó. Em Esdras 2 são mencionados os moradores que voltam do cativeiro, eles voltam para Jericó. No Novo Testamento, em Jericó, Jesus derruba as muralhas do quê? Da cegueira, Por quê? Porque ele cura 2 cegos e também é o lugar onde ele cura o famoso cego Bartimeu. Também é nas proximidades de Jericó que acontece a parábola do bom samaritano, onde as muralhas do preconceito são derrubadas, E é em Jericó que Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus, E Jesus fala, eu vou na sua casa. E lá as muralhas da condenação caem e Zaqueu é salvo. Glória a Deus, amém? Portanto, Jericó não poderia ficar de fora dos lugares mais relevantes da Bíblia Sagrada. Berseba, uma cidade no Negueb, é frequentemente mencionada na Bíblia. A primeira menção dela ocorre no contexto do pacto entre Abraão e Abimeleque,
em Gênesis capítulo 21. O nome Berseba deriva de um acordo que Abraão fez com Abimeleque, significando poço do juramento ou poço dos 7, fazendo referência aos 7 cordeiros dados por Abraão a Abimeleque como testemunha desse pacto que eles fizeram. A Bíblia conta que Abraão plantou uma árvore em Berseba e invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Isaac, seguindo os passos do seu pai, também tem uma experiência significativa em Berseba. Após os conflitos sobre os poços, esses poços do pacto, de água com os filisteus, Isaac parte para Berseba, onde Deus aparece a ele à noite, reafirmando as promessas feitas a Abraão e encorajando-o. E em resposta disso, Isaac constrói um altar ali, e invoca o nome do Senhor e estabelece a sua residência ali. Gênesis 26 vai contar esse fato. Berseba também é importante na história de Jacó. Antes dele partir para o Egito, Jacó oferece sacrifícios a Deus em Berseba. E Deus fala com Jacó ali também, em visões noturnas, reafirmando as promessas feitas a Abraão e a Isaac, e o encoraja a descer o Egito, prometendo fazer dele uma grande nação. E foi em Berseba que Samuel constituiu os seus 2 filhos, Joel e Abia, como juízes sobre Israel. Uma coisa interessante, no Brasil a gente usa a expressão do Oiapoque ao Chuí. Oiapoque é um rio que está no extremo norte do Brasil, ele faz divisa com a Guiana Francesa. E o Chuí, eu inclusive fui perto de Chuí, na cidade lá do Rio Grande do Sul, extremo sul, que faz fronteira com o Uruguai. Então, da mesma forma, Berseba fazia parte de uma expressão no Antigo Testamento. Durante os reinados de Saul, Davi e Salomão, usava-se Dan como o extremo norte e Berseba como o extremo sul, para indicar a extensão do reino conquistado até então. Então, no reino de Israel, se usava a expressão de Dan a Berseba, com a mesma conotação da expressão brasileira. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, antes de ir ao deserto, ele deixou seu discípulo em Berseba. Amós cita Berseba num contexto de profecia contra a idolatria da cidade. De alguma forma, o povo havia perdido o significado profético de Berseba. Posteriormente, após o cativeiro, Neemias cita Berseba também entre as cidades que recebem os judeus repatriados. A recorrência de Berseba nas narrativas bíblicas ilustra de fato a sua importância como um espaço físico e espiritual e onde Deus se encontra com o seu povo e reafirma o compromisso com ele. Gilgal desempenha um papel crucial em várias narrativas bíblicas. Vamos aprender um pouco. Em Josué 4, Gilgal é mencionado como o local onde os israelitas acamparam após cruzarem o Jordão em terra seca. Então Josué erige 12 pedras ali, tiradas do Rio Jordão, como memorial para gerações futuras, simbolizando a passagem milagrosa e a entrada do povo na terra prometida. Em Josué 5, Gilgal torna-se o cenário para a circuncisão dos filhos de Israel nascidos no deserto, a geração que não havia sido circuncidados na jornada. E esse ato representa o que? A renovação da aliança com Deus. Além disso, os israelitas celebraram a primeira Páscoa em Canaã, em Gilgal, marcando o fim do maná e o início da alimentação com os frutos da terra prometida. Sob a liderança de Josué, Gilgal serve como base para as campanhas militares para a conquista de Canaã. O local não é apenas um acampamento, mas também é um centro espiritual, onde Josué recebe orientações divinas para as batalhas. Gilgal é mencionada nos escritos dos profetas como um lugar de adoração, mas também de idolatria e injustiça. Oséias e Amós advertem contra a corrupção e o falso culto em Gilgal, destacando a necessidade de busca sincera por Deus e por justiça. Lembra daquela batalha em que Josué pede para Deus parar o sol? Pois é, ele tinha partido de Gilgal para guerrear contra os 5 reis amorreus. Em 1 Samuel 7, Samuel lidera Israel em Gilgal em um ato de arrependimento, onde eles renovam seu compromisso com Deus. Quando Elias parte com Eliseu naquela jornada que vai culminar com o arrebatamento de Elias e a sucessão de Eliseu no ministério profético, eles partem justamente de Gilgal. E aquele episódio onde havia morte na panela e Eliseu manda trazer uma vasilha nova, lembra? E farinha, e milagrosamente ele sara a comida, Isso aconteceu também em Gilgal. Infelizmente, tanto Oséias quanto Amós criticam o povo de Gilgal por causa da idolatria que estava ocorrendo naquele momento lá. Mas Gilgal, com certeza, desempenhou um papel muito importante no contexto bíblico.
Siló. Siló é um local de importância na tradição bíblica, situado na região da Samaria, na antiga Palestina. Siló foi a capital simbólica das 12 tribos de Israel após eles conquistarem Canaã. Por quê? Porque era onde eles se reuniam de tempo em tempo. E foi o lugar onde eles estabeleceram o tabernáculo. Israel tinha um tabernáculo móvel até então, lembra? Israel montava e desmontava o tabernáculo, seguindo o direcionamento de Deus através da nuvem ou da coluna de fogo. Mas ao subjugarem Canaã, eles fizeram uma base onde eles armaram o tabernáculo. E ali o tabernáculo permaneceu, não por 10 ou 20 anos não, querido, por mais de 300 anos. Por isso, nós podemos afirmar que Siló teve um papel duplamente importante, servindo como um centro político e também como o centro religioso de Israel. Em Josué 18, fala do estabelecimento de Siló como local fixo para o tabernáculo e também tem o comando de Josué, onde ele diz que as tribos iriam mapear a terra e depois eles voltariam a Siló para que ele dividisse por sortes entre as tribos. Em Juízes 21, fala sobre as virgens de Siló, que foram tomadas pelos benjamitas para lhe darem filhos. Foram tomadas como esposas, para darem filhos aos benjamitas. Em Samuel, de 1 a 4, Siló ganha um destaque especial no início do primeiro livro de Samuel. Por quê? Porque é o local onde Ana ora por um filho. Lembra da história? Ela ora sem resultado por um bom tempo, até que ela ora de uma maneira correta diante de Deus, e Deus lhe concede o milagre, resultando no nascimento de Samuel, o grande profeta, o sacerdote, o último juiz de Israel, considerado o reto juiz. Além disso, é em Siló que Eli e seus filhos servem como sacerdotes, e é onde a Arca da Aliança estava localizada antes de ser capturada pelos filisteus. Siló também é mencionada no Salmo 78 e em Jeremias 7, mas agora como um exemplo de julgamento divino devido à infidelidade de Israel. Você vê que esses locais tiveram muita dificuldade com isso, A transição de Siló como o centro religioso para a ascensão de Jerusalém simboliza também a evolução da identidade e da religiosidade de Israel. Siló, portanto, não é apenas um local geográfico, mas é um elemento significativo na narrativa bíblica, refletindo as interações entre Deus e seu povo. Ramá é conhecida principalmente como um local associado ao profeta Samuel. Em 1 Samuel 1 é narrado que Samuel nasceu em Ramá, filho de Eucana e Ana. Samuel cresceu em Siló, o grande centro religioso de Israel, como eu acabei de falar, porque ele servia ao sumo sacerdote Eli. Mas depois, quando ele assumiu o sacerdócio, Samuel estabeleceu Ramá como seu lar e como base para o seu ministério profético. Ele julgava Israel, então ele voltava para Ramá, Então era um centro de atividade religiosa e de justiça sob a liderança de Samuel. Ramá também desempenha um papel nos conflitos entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Em 1 Reis, capítulo 15, Baasa, o rei de Israel, fortifica Ramá para bloquear o acesso a Jerusalém, a capital de Judá. E em resposta, o que Asa faz? Asa, rei de Judá, toma medidas para desmantelar as fortificações de Ramá e usar os materiais para fortificar as suas próprias cidades, que era Geba e Mispa. Ramá é mencionado profeticamente no contexto do exílio babilônico. E Jeremias 31 retrata Ramá como um lugar de lamento profundo, onde Raquel, representando as mães de Israel, chora por seus filhos levados para o exílio. E essa passagem, esse texto, é interpretada no Novo Testamento também como uma profecia cumprida com relação aos massacres dos inocentes. Lembra que Herodes mandou matar, tentando matar Jesus? Pois é. Ramá, como um cenário de eventos significativos relacionados a Samuel, reflete a importância da transição de Israel para a monarquia e a orientação espiritual e moral do povo. As referências a Ramá nos livros dos reis e pelos profetas destacam de fato a relevância que ela tinha. Então é claro que a gente não podia deixar de falar de Ramá aqui como um lugar muito relevante na narrativa bíblica. Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Agora vamos para Belém. Belém foi uma cidade muito importante também nas narrativas bíblicas, no contexto bíblico, porque ela possui um papel crucial tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em Gênesis 35, Belém é citada como local do sepultamento de Raquel, a esposa de Jacó, após ela morrer dando à luz a Benjamim.
Jacó erige um pilar sobre seu túmulo que passa a ser um marco que persistiu por gerações. Mais tarde, Belém surge na história de Ruth. Os seus sogros tinham deixado Belém, no momento de crise, de fome, e eles vão morar em Moabe, onde ela encontraria seu esposo, um dos filhos do casal. Com o tempo, tanto ela quanto a sua sogra e cunhada ficam viúvas. E então ela vai para Belém com Noemi, a sua sogra. E lá ela conhece Boaz, que se torna o seu remidor. A cidade ganha ainda mais destaque como o local do nascimento de Davi, que foi bisneto de Ruth e o maior rei de Israel. E o lugar onde ele foi ungido por Samuel. Essa unção marca o início do reinado davídico, promessas divinas de uma linhagem real, duradoura. No Novo Testamento, Belém é imortalizada como o local de nascimento de Jesus, cumprindo a profecia que foi profetizada por Miqueias, está em Miqueias 5, que prediz que um governante sobre Israel viria de Belém, uma cidade pequena entre os clãs de Judá. A visita dos pastores e posteriormente dos sábios do Oriente, que seguem uma estrela de Belém, destacam ainda mais o significado de Belém. Hoje Belém está localizado nos territórios palestinos, na Cisjordânia, a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. E é um importante centro religioso e de peregrinação para cristãos de todo o mundo. Então Belém é muito significativo, tanto nas questões do Antigo Testamento, quanto principalmente na questão do Novo Testamento, com o nascimento de Jesus ali. E eu vou encerrar com Jerusalém, inicialmente a terra dos Jebuseus, conhecida como Jebus, e sem dúvida a cidade mais significativa da narrativa bíblica. Ela foi o cenário de muitos eventos históricos, espirituais e proféticos. A primeira referência significativa a Jerusalém na Bíblia ocorre quando Davi conquista a fortaleza de Jebus. Em 2 Samuel 5, Davi lidera Israel na captura da cidade dos Jebuseus, estabelecendo-a como a capital política e espiritual de Israel e chamando-a de a cidade de Davi. Em outro momento, Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém e em uma celebração maravilhosa, ele reafirma a cidade como o centro espiritual de Israel. Este evento simboliza a presença de Deus no meio do seu povo e a consagração de Jerusalém como a cidade santa. Sob o reinado de Salomão, filho de Davi, Jerusalém atinge o seu ápice espiritual, com a construção do templo, o grande templo que Salomão construiu, A dedicação do templo é marcada por orações, sacrifícios e a manifestação da glória de Deus conforme as narrativas. Jerusalém é frequentemente exaltada nos Salmos como a cidade de Deus, é um lugar de adoração e de louvor. O Salmo 122, por exemplo, é um convite à alegria e à paz por Jerusalém, refletindo seu papel central na vida religiosa e comunitária do povo de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, proferem tanto julgamento quanto promessas sobre Jerusalém, refletindo a importância espiritual e o seu papel nos planos divinos. Jeremias lamenta a destruição de Jerusalém pelos babilônios e em Lamentações ele expressa profunda tristeza e esperança de restauração. Já no Novo Testamento, Jerusalém continua a ser um cenário significativo, principalmente por causa da morte de Jesus e da ressurreição. Jesus chora sobre Jerusalém, E Jesus fala da destruição que virá sobre ela. E de fato, apesar de ser o palco do Pentecoste, a grande cidade de Deus, simbolizando a presença de Deus, a glória de Deus, a esperança, do povo de Deus, Jerusalém sofre um ataque terrível em 70 depois de Cristo, onde o templo foi destruído, o povo foi disperso, assim como Jesus tinha profetizado. Mas Jerusalém até hoje é considerada a cidade sagrada do povo de Deus. Uau, que viagem, Diz aí, eu me esqueci de algum lugar relevante? E antes que você dê uma resposta, deixa eu já te explicar. Todos os lugares que eu citei são lugares do Antigo Testamento e que também constavam, muitos deles constavam no Novo Testamento. Aguardem, porque nós vamos ter futuramente uma viagem nos lugares visitados por Jesus no Novo Testamento. Será sensacional, tá bom? Agora sim, comenta aí, faltou algum lugar? Ou talvez eu deixei de citar alguma coisa importante sobre o lugar? Escreva aí, participe, enriqueça o nosso material, tá bom? Antes de orar, deixa eu te pedir que se você não é inscrito, por favor, se inscreva aí
tá bom? Faça inscrição, aperte o sininho para que você possa receber as notificações, aperte o gostei para nos ajudar a impulsionar o vídeo e compartilhe o link. Amém? Bora orar, querido. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo tão precioso na tua presença. Nós estamos aprendendo coisas preciosas, Senhor, da Rota 66 Espiritual. Eu quero te louvar por cada um desses lugares em que o Senhor falou com o seu povo, que o Senhor agiu, que o Senhor se manifestou e que trouxe muita coisa para que pudéssemos aprender. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor traga sobre cada um de nós a decisão de não apenas aprender, mas colocarmos em prática o que nós temos aprendido na Rota 66 Espiritual. Abençoe agora cada vida, cada casal, cada família, cada pai, cada filho. Abençoe, Deus, os empresários, abençoe os líderes, abençoe cada pessoa que decidiu ouvir o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe muito e até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.